a gente já passa a palavra, né, para as pessoas especializadas, as pessoas que se conhecem do ramo, vamos dizer assim, né, para chamar as autoridades presentes. Então, a Ana Terezinha, coordenadora de nefrologia do Hospital Pompeia. Boa tarde, quero dar boas-vindas em nome da instituição do Hospital Pompeia, que se reinventa, caminha em direção ao conhecimento e à tecnologia. Junto com isso, eu quero agradecer imensamente a Associação Renal, em nome do senhor Evandro, né, nosso caríssimo companheiro de luta, e a Associação Gaúcha de Doença de Fabres, que vem para esse evento, o primeiro de muitos, espero, abrilhantar e a gente conseguir captar mais algum conhecimento sobre a doença. Muito obrigada, sejam bem-vindos todos. Uma salva de palmas, então, para o nosso amigo Renato Padilha, presidente da FENAPAR, que fará o uso da palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu quero dizer para vocês que desejar os que são de fora bem-vindos, que são aqui da nossa cidade também, e dizer que a FENAPAR está muito feliz por junto com o Hospital Pompeia, junto com a Associação Gaúcha de Doença de Fabres, a Bem Viver e a Sanofi, está realizando este evento aqui. Foi um desafio que um dia, conversando com a Jaque e o Rodrigo, eles disseram assim, quem sabe vamos fazer um encontro lá para umas 20 pessoas, né? Para fazer um primeiro passo, e a gente topou esse desafio, e tudo aquilo que a gente sonha acaba acontecendo, né? De um jeito ou do outro acaba acontecendo, e nós estamos aí então com um evento já acontecendo, que de sonho já virou uma realidade. Então a FENAPAR está muito feliz por isso. Nós temos assim, eu não sei quanto tempo aí, a gente não, cronograma de tempo só para mim me guiar. Deixa eu ver. Pelo nosso cronograma, só para mim e como nós estamos um pouquinho atrasados, também não vou. 2h05 agora. 2h05? Tá. Então, eu vou posicionar um pouquinho a FENAPAR para passar para vocês assim, terem uma ideia daquilo que a gente vem fazendo. A FENAPAR ela completou esse ano 6 anos. Ela foi fundada no Piauí há 6 anos atrás, 2011, e ela até fechar toda a documentação em 2012. E nós estamos hoje com uma atuação em 20 estados do Brasil. Temos várias intervenções em câmaras de deputados e vereadores e Secretaria de Estado e de municípios, participando com as afiliadas, incentivando, motivando movimentos tipo esse, fomentando. Então, nossa participação na Câmara dos Deputados, tanto a nível de Estado como a nível de Brasília. Uma participação muito forte também no Senado Federal, com palestra e Dia Mundial do Rim. Nessa caminhada, nós temos tido também participação na Anvisa, na Conitec, temos cadeira no Ministério, no Conselho Nacional de Saúde, com 6 anos, fato inédito, tem entidade com 50 anos que ainda não conseguiu assento, nós conseguimos com 6 anos. A FENAPAR já teve várias vezes discutindo saúde pública com o ministro da Saúde, inclusive esse ano nós estivemos em Campo Grande palestrando num seminário na Câmara dos Deputados junto com o ministro da Saúde. Temos várias intervenções junto a vários ministros que já passaram. Trabalhamos sempre com a visão de que é necessário esclarecimento
e é muito importante a prevenção da doença renal, isso tem sido uma bandeira nossa. Temos tido também parceiros muito fortes junto com a FENAPAR, a ABCDT, SBN, SOBEM e a BTO, onde nós temos participado de eventos na Liga Nacional juntos. Isso é muito importante, porque as associações precisam trabalhar junto com os profissionais de saúde, junto com os usuários e junto com o poder público. É muito importante que haja essa compreensão por parte das associações, para que haja esse intercâmbio, para que haja, porque assim o paciente, ele é muito grato pela enfermagem, pela psicologia, pelos nefrologistas, ela é muito grata por e ver isso sim, com gratidão de a gente ter esses profissionais que nos cuidam. Mas também a FENAPAR, dentro desses 6 anos, ela teve uma relação muito boa com a indústria, e nós temos que citar aqui entre elas a Sanofi, que é um grande apoiador nosso, essa grande líder nacional no mercado, que está aqui também com nós hoje, e assim nós temos tido a Ange, temos tido a Baxter, temos tido a AstraZeneca, nós temos tido também um relacionamento muito bom com a indústria. E dentro desses 6 anos, pela gama que eu coloquei para vocês, já foi uma grande gama de atividades e haja perna para cobrir tudo isso. Mas nós também tivemos uma participação numa Sport em São Paulo, onde participamos de uma mesa com 10 países, onde a FENAPAR teve fala e saiu um relatório dos Estados Unidos e da América Latina. Já fomos chamados para palestrar no México e estamos trazendo a presidente da Associação Mexicana para fazer uma palestra para todas as associações na nossa eleição que vai acontecer em São Paulo, agora o dia 8. E nesse evento que nós participamos com 40 países. Então nós tínhamos uma pretensão, quando fundamos a FENAPAR, eu e a dona Isolde, que somos os fundadores, o Evandro também, de que ela fosse uma referência na América Latina. E hoje a FENAPAR é conhecida no mundo, já em 6 anos ela já é conhecida no mundo. Então, posicionar uma marca em 6 anos no mundo e muito forte no Brasil, nós já tivemos postagem, nós temos um departamento de comunicação muito atuante. Nós já tivemos postagem com 70 mil visualizações. 70 mil visualizações é um feito que causa inveja para muita gente, porque não são todas as instituições que têm essa felicidade de ter esse tipo de visualização, onde no nosso site vocês vão encontrar livro de receita para paciente renal, vão encontrar lá todos os nossos eventos, vão encontrar assim todas as nossas atividades no Facebook, na rede social. Ela tem hoje um departamento de comunicação muito atuante, via WhatsApp, onde todas as afiliadas recebem essas informações por WhatsApp. E dizer também que essa palestra está sendo gravada, já agradeço de antemão os nossos apoiadores e também os profissionais de saúde que já autorizaram a essa edição. E esse evento aqui passa a ser um evento nacional e quem sabe internacional, porque vai para o mundo, vai estar editado, vai estar no nosso site e isso vai estar circulando para muitas pessoas. E Fabry ainda é uma patologia pouco conhecida. E a FENAPAR, falando em Fabry, também para fazer o fecho da minha palavra, que eu não vou querer atrasar o evento, nós fizemos uma intervenção junto ao Ministério da Saúde, passei esse material para o Rodrigo, inclusive a Jaque, onde a FENAPAR protocolou um pedido de medicamento de forma oficial e conversei isso também com o ministro, falando da importância de ter tratamento disponível no SUS para a doença de Fabry. E a FENAPAR, há 2 anos atrás, ela incorporou um medicamento que só isso já valeria a pena, que beneficiou 40 mil pessoas. E a questão do pessoal que tem problema com as glândulas, né, doutor Oswaldo? E foi uma incorporação no SUS desse medicamento que tirou muita gente da cadeira de roda, porque a falta de ter esse tratamento, o doutor Oswaldo endossa isso, a falta desse medicamento fazia com que muitos pacientes fossem para a cadeira de roda. E eu tenho viajado pelo Brasil, o doutor tem viajado junto, e a gente tem encontrado muitos pacientes assim, depois que entrou o tratamento para tireoide, né,
hiperparatiroidismo, aí depois que entrou esse tratamento a gente saiu da cadeira de roda. Então, vale a pena trabalhar para o bem. Então eu fecho a minha fala com esse pequeno relato, mas vocês podem ter ideia que é um trabalho muito forte. E obrigado, Sanofi, obrigado, Jaque, obrigado, Rodrigo, por estarem aqui com nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato, presidente da FENAPAR. Chamamos uma outra convidada nossa, é a Adriana Corenetes Num, presidente da Associação Gaúcha da Doença de Fabry. Vamos receber ela com uma salva de palmas. Boa tarde. O Renato falou quase tudo, não sobrou muita coisa para me fazer. Quando crescer, quero ser igual a você, tá vendo? Eu acho que eu vou falar um pouquinho da história da associação também, né, da Associação de Fabry. Agora, dia 10 de dezembro, nós vamos fazer 12 anos. Para quem começou com nós, aí, o pessoal que está aqui começou com a gente, então, passou tão rápido, isso 12 anos lá, quando a gente começou a associação com 13 pessoas. 12 pessoas da minha família e mais um advogado. Né? Então, nós começamos a associação naquele dia 10 de dezembro, lá no Passo Fundo. E foi descoberta a doença lá na nossa família. Primeiro foi descoberto lá com uma cunhada minha. Meu marido já era portador de Fabry desde sempre, tinha problemas. Meus cunhados, eu acho que tinha um vivo ainda na época que foi descoberta a doença lá em casa. E aí a gente foi atrás da medicação e viu a dificuldade que é tu conseguir uma medicação que não está no SUS. Né? É difícil, é judicial, você tem que brigar todo dia, é negativa, depois tu vai e volta, e a medicação não vem, e quando ela vem 4, 5 meses para 3, vem 6, bom, o pessoal aqui, muita gente sabe como é que funciona isso. Tu nunca sabe a que ponto a medicação funcionou, a que ponto ela está resolvendo, porque quando a pessoa começa a se sentir melhor, parou. Né? Agora, a novidade do pessoal, dia 5 de fevereiro de 2020, ontem a gente teve essa confirmação que estaremos no Ministério da Saúde, Associação Gaúcha de Fabry, junto com o Instituto Vidas Raras, com o Conitec, Ministério da Saúde, para tentar reverter o posicionamento do Conitec, que foi contra a incorporação das medicações para a doença de Fabry. Então, dia 5 de fevereiro de 2020, estaremos lá, nós, mais alguns pacientes, tentar reverter. O doutor vai falar sobre a doença, acho que eu não preciso falar muito sobre isso, eu vou falar mais sobre a associação mesmo. Então, quando a gente se descobriu lá em casa, na nossa família, meu marido e eu, na época, ele conseguia caminhar, andar, dirigir, a gente pensou, pô, se descobrimos aqui em casa, demorou tantos óbitos, até coisa assim, será que não tem mais por aí? Né? Será que não tem mais alguém? Senão a gente descobriu lá 12, 13, 14 pessoas na família. Aí então a gente saiu de cidade em cidade, de posto de saúde, de hospital em hospital, com os materiais que a gente tinha, falando que existe essa doença, Fabry. Os médicos não sabiam o que era, muitos não sabiam o que era, nunca tinham ouvido falar. Um médico disse um dia, eu vi lá no rodapé, né, na faculdade, um dia nos passou. E aí teve um dia, posso contar, João? Teve um dia que a gente chegou numa cidade lá e uma mulher disse, olha, eu tenho um sobrinho que ele tem os sintomas assim que vocês estão falando, mas eu não sei o que é. E aí, ele está no hospital. Por acaso está no hospital. Nós chegamos lá no hospital de Sonanduva e eu me emociono de falar, eu esqueço que nós ouvimos gritos da porta do hospital. Lá na porta. Eu e meu marido, nós ouvimos gritos lá. E aí pedimos para a enfermeira, olha, nós queríamos conversar, tem um moço que chama João, que está internado aqui, mas aí esse rapaz que está gritando aí, agora não dá para vocês entrar. Né? A gente esperou um pouco, foi lá, é o João que está aqui, né? Aí levanta aí, João. Acho que tinha, quantos anos tu tinha, João? Devia ter uns 12. É. Doze. E aí o João estava lá gritando de dor.
a dor de Fabry, que só quem tem Fabry sabe o que é. Uma dor que queima, uma dor horrível, uma dor que não dá para explicar, né? O João estava lá gritando e a gente chegou e falou com a mãe dele. E a mãe dele disse, eu acho que é. Meu marido falou, disse, João, tem as mesmas coisas que você tem, eu acho que é. E aí passou uns dias, a gente voltou lá, o João estava no hospital de novo. É uma cena que ficou na minha cabeça que o pai dele colocou a mão na boca do João para ele não gritar tanto e disse assim, Deus leve, que não aguento mais. Né? O pai estava falando, isso marcou. E aí, lá foi feito na família do João, foram 14, né, ou 15 pacientes, só na família dele, mãe, pai, primas, a Elisiane, né? E aí, a partir da família do João, da mãe dele, nós fomos procurar as tias, o pessoal que mora lá em Santa Catarina. No fim, hoje, no Rio Grande do Sul, a associação, com esse trabalho de divulgação, contamos com mais de 150 pacientes no Rio Grande do Sul. Então, para uma doença que hoje é 1 para cada 117 mil, 150, em torno de 150 no Rio Grande do Sul, acho que é um número já grande, né? Então, assim, eu acho que muito disso tem a ver com o trabalho que a gente faz de divulgação, de advocacy, de passar, de falar. Esse ano de 2019, meu irmão e eu, nós fizemos 45 municípios falando sobre Fabry. Nos postos de saúde, nas clínicas, nos hospitais, onde tiver uma abertura que a gente chegar, a gente vai e fala de Fabry, porque precisamos falar sobre Fabry. Fabry existe, está aí, pode estar ali. Aquele paciente que está, aquele paciente que está indo lá no posto de saúde toda semana, né? Toda semana já, ser louco, vem aí de novo, não tem nada. Está vindo aqui toda semana para quê? Pode, né, ser um paciente de Fabry. Isso que o Dr. Oswaldo também, né, encontrou mais uma turma agora. Tem alguns aqui, né? Encontrou mais uma turma. Tem lá em Paraná, apareceu mais uma família lá com mais 18. Né? Então, assim, eu vejo que o trabalho de divulgação, ele é muito importante. Descobrir a doença. Depois de descobrir a doença, chega e fala assim, tem remédio, mas aí também não é um remédio que vai vir sempre, porque o governo não compra, ele compra um pouco, para, né? Então agora, o nosso próximo passo da associação, eu queria contar contigo, Renato, para nos apoiar nisso, é colocar no SUS. Para parar, porque a judicialização ninguém gosta, mas é um mal necessário que a gente precisa, né? Ninguém quer judicializar medicamentos, ninguém quer fazer isso, mas não tem outra coisa para fazer. Ou você judicializa, ou você morre, não tem, né? E mesmo assim falta. O pessoal ficou, na época do ministro Ricardo Barros, lá 13 meses sem. Como é que tu vai dizer que funciona? Aí de vez em quando um juiz chega e pede assim, eu quero o exame para ver se a medicação funciona. Qual é o parâmetro que tu vai usar se não veio a medicação certa? Então por isso que nossa luta agora é colocar no SUS. A gente conta com a ajuda de todos, porque acho que as associações têm que trabalhar juntas, chega desse individualismo, né? Mas a gente precisa se unir, nos unidos somos mais fortes. E a minha sogra, lá no passado, ela falava uma frase que eu acho que é conhecida por a maioria dos agricultores, carroça com 2 cabeçalhos não dá, né? Tem que tudo puxar para o mesmo lado. Então, acho que está mais que na hora das associações deixar um pouquinho os egos de lado, se unir, trabalhar juntas em prol de um bem maior, que todo mundo vai agradecer por isso. Né? Eu acho que da minha parte era isso. Muito obrigada. Obrigado a Deus pela importância, né? Depoimento das pessoas que passaram e que vão passar daqui. Dr. Oswaldo Simões Pires, nefrologista, uma salva de palmas para ele, vem aí, também para falar sobre a doença. E é conterrâneo, viu? É de Bagé lá, né? É Bagé. Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a doença de Fabry, basicamente dizer o que é a doença de Fabry. O pessoal aqui mais ou menos já sabe, mas assim, a importância da gente ficar focado em tentar
saber que cada doença tem uma causa. A medicina, ela, durante muito tempo, ela tem tratado consequência das coisas, né? Então a gente acaba tratando o que acontece porque tem uma alteração numa célula, num gene, alguma coisa. Quer dizer, tem pressão alta, vai ficar com o coração grande, né? Então a gente trata a pressão alta, né? Mas por que tem pressão alta? Né? Deve ter alguma coisa por trás. A gente acaba tratando as consequências e às vezes se esquece de saber qual é a causa das doenças, né? E tem muita coisa que a gente simplesmente aceita em medicina, né? Tem uma feridinha ali, não está dando problema nenhum, né? Mas por que tem a feridinha? Né? Por que tem a feridinha? A feridinha significa alguma coisa? Tem alguma alteração naquela célula? Isso pode ter alguma consequência? Então, a beleza da medicina, e eu gostei de trabalhar bastante com o Fábio por causa disso, porque é uma doença onde eu posso prevenir que as pessoas sejam doentes no futuro. Entende? A gente pode saber que hoje tem uma pessoa que tem uma doença, que tem um filho que também pode ter a doença, e que se eu começar a cuidar dessa criança desde pequenininho, ele provavelmente não vai ter doença mais grave no futuro. Então por isso que eu acho que é a beleza de a gente fazer a medicina. Então vou falar para vocês um pouco, conhecendo a doença de Fábio, a maioria de vocês já conhecem, mas é importante vocês terem uma visão do médico desse lado, como é que a gente tem que pensar as coisas. Pode passar para mim? Então assim, a primeira coisa é a criança com doença de Fábio, né? Se a gente for pegar aqui esse gráfico aqui, córnea verticillata, alteração de córnea, atraso de crescimento, perda auditiva, né? Vai ser difícil da gente conseguir encontrar que uma criança nos diga isso que ela tem, sabe? Dificilmente vai aparecer uma criança, eu tenho isso, eu tenho deficiência de crescimento, eu tenho zumbido, eu tenho perda auditiva, eu tenho arritmia. Não, isso não existe, não é assim. A gente vai pegar uma criança que reclama para o pai uma coisa que ele não sabe o que é, né? O pai não sabe também o que a criança tem e vai no médico que provavelmente também não vai saber o que a criança tem. Se não souber que existe doença de Fábio, se não souber que eventualmente existem doenças que podem dar dor nas mãos, né? Dor de crescimento pode ser uma doença, né? Feridinha na pele pode ser uma doença. Então, se essas coisas estão realmente atrapalhando a vida da criança, essa criança tem que ser investigada, né? E aí sim, se procura especificamente por sinais e sintomas que podem fechar a doença, né? A criança vem com um sintoma que é uma bobagem, de repente tem uma febre sem causa, que é um dos sintomas da doença de Fábio, né? Tem uma febre que aparece de vez em quando e não tem causa, não tem dor de garganta, não tem dor na bexiga, não tem diarreia, não tem nada, mas tem febre, né? Isso aí é, sei lá, porque está muito quente, esqueceu o ar-condicionado desligado, dormiu com muita coberta e assim vai, né? A gente vai dando explicações para a nossa ignorância, tá? Então, dificilmente a gente vai encontrar uma criança assim. Normalmente as crianças aparecem com dores nas mãos, dores nos pés, febre, eventualmente, que não sabe de onde é que vem. Joga bola e cada vez que dá um chute na bola, tem dor nos pés. Vai jogar vôlei e fica com dor nas mãos. Tem que parar no meio do jogo de futebol porque não aguenta, porque ficou com febre de correr. Como a criança, a doença de Fábio, uma das características dela é que eventualmente alguns dos pacientes que Fábio não suam, né, não tem suor, e a gente perde o calor do nosso corpo através do suor. Então se a pessoa não sua, não perde calor, consequentemente vai ter febre, né? Então, a criança que corre e faz febre, opa, tem que pensar nessas coisas, tá? Então, mas é muito difícil também para nós médicos, né? Tem 5 minutos para atender uma criança que está com dor na mão, que não é uma coisa que a gente vê toda hora, né? Essa criança vai precisar provavelmente alguns anos de ir no médico para alguém se dar conta, isso pode ser fácil. E normalmente assim, às vezes as pessoas demoram muitos anos de indo nos médicos para conseguir fazer um diagnóstico, tá? Então, normalmente a criança tem dor por neuropatia periférica, tá? No adulto, pode passar ao próximo, a coisa é um pouquinho mais, não vou dizer fácil, né?
mas é uma coisa um pouquinho mais, o adulto já pode nos dizer melhor o que ele tem, né? E se o médico tiver tempo, tiver disposição, tiver vontade de fazer o diagnóstico, ele até consegue fazer o diagnóstico se conhecer a doença de Fabry. Se ele não conhece, ele não vai fazer. Então, a grande questão das associações é realmente a divulgação dos sintomas, da patologia, da existência da doença, para as pessoas se darem conta que isso é, opa, né? Cartazinho lá, vamos ver o cartazinho, tem da pressão alta, hipertrofia cardíaca, insuficiência renal, isso aqui pode ser Fabry. Então, a gente vai atualizando os profissionais e as profissionais começam a se dar conta, quem sabe pode ser Fabry, né? Mas basicamente, os sintomas da doença de Fabry são aqueles que a gente já conversou um pouquinho, que é a pele seca, né? Intolerância ao calor, frio e exercício, principalmente porque não sua. Os sintomas disso aí, esses sintomas são causados por mau funcionamento do sistema nervoso da pele, sistema nervoso periférico da pele, que não funciona bem, tá? Então impede as artérias de abrirem e fecharem e as glândulas de suarem, tá? Complicações cardíacas, coração que não bate direito, arritmia cardíaca, anormalidades de produção, arritmias do coração é a mesma coisa, e caracteristicamente uma coisa que é muito falada no Fabry é a tal da morte súbita, né? O paciente simplesmente, o coração parou de funcionar, né? E isso assim, a gente já viu, vocês já viram alguns casos, morte súbita é um jogador de futebol que está jogando bola e de repente despenca na frente da televisão. Cai deitado, ninguém sabe por quê, né? Aí a gente vai para trás. Mas ele tinha uma ecografia do coração que tinha um ventrículo bem grosso, que o doutor achava que era porque fazia muito exercício. Não era, né? Tinha doença, que ninguém se ligou que podia ser Fabry. Não vou dizer que era Fabry, mas podia ser Fabry ou outra doença do tipo, né? Então, pessoas jovens que caem no campo de futebol jogando bola, é característico. Pode ver que o coração deve estar musculoso, né? O coração começa a exigir oxigênio, né? Porque ele é muito grande, muito musculoso, e aí não consegue suprir e o coração faz uma parada, tá? Então essa é uma característica importante. Infarto, etc, né? Problemas de audição, zumbido também, por alteração do nervo do ouvido, tá? Complicações renais, mau funcionamento do rim, perda de proteína na urina e às vezes lesões de intestino que não funciona, tem diarreia, é outro sintoma frequente da doença de Fabry. Angioqueratoma é uma lesãozinha clássica da doença de Fabry. Passa o próximo, que eu acho que eu... Não, mais uma. Duas, eu acho. Mais uma. Essa aqui são os angioqueratomas. São lesõezinhas pequenininhas, vermelhinhas, tá? Que podem ser mais confluentes, tá? Pode dar no lábio, pode dar no calção, pode dar ao redor do umbigo. O meu primeiro paciente de Fabry foi uma senhora que tinha um angioqueratoma na coxa, que foi a partir do angioqueratoma que eu fiz o diagnóstico de Fabry nela. E aí que eu entrei nesse mundo da doença de Fabry. Volta para trás agora. Só para mostrar esse desenhozinho aí. Então assim, ó, é importante, como é que a doença se manifesta? Na maioria das vezes a doença se manifesta por dor, tá? Dor. O paciente tem dor, ninguém consegue explicar por quê. Aí o paciente toma remédio e nunca resolve, fica tomando remédio a vida inteira por dor. Geralmente dor nas extremidades, nos pés, nas mãos, tá? O outro sintoma mais frequente é o sintoma gastrointestinal. São diarreias que não resolvem nunca. Mesmo faz exames e mesmo com as medicações não se resolve. Depois as lesões de pele que eu mostrei para vocês, que são os angioqueratomas, são a maioria das doenças de Fabry se manifestam dessa forma. Depois vem as doenças cardíacas, renais e no cérebro, que pode dar AVC também. Tem algumas famílias de doença de Fabry que basicamente a doença de Fabry vai se manifestar tardiamente justamente com o problema do coração, né? Vai ser lá na frente, não vai ser na juventude, vai acontecer mais tarde na vida adulta. Próximo.
Então, essa é uma outra lesão, vocês veem que isso é um olho, tá? É um olho visto bem de pertinho, tá? Vê que normalmente isso aí é o cristalino, né? A menina nos olhos, tá? Que na realidade ela é transparente, né? E aí se deposita essas raias de sujeira, tá? Vamos chamar de sujeira, tá? Que a gente vai explicar que sujeira é essa logo. Se deposita na frente dos olhos e a gente começa a ter uma coisa parecida com catarata, tá? Que é o cristalino começa a ficar opaco. Próximo. Bom, as outras alterações que a gente pode falar, que eu já falei para vocês, o tamanho do coração. O coração começa a ficar musculoso. Isso aqui é um coração cortado ao meio, ele é dividido em 2 pedaços, tá? Um pedaço aqui é o coração do lado esquerdo, que é o coração que bate para empurrar o sangue para frente, para levar para o rim, para levar para o cérebro, para levar para as pernas. E esse pedacinho aqui é a parte do coração que leva o sangue para o pulmão, tá? Ó, o tamanho da parede do coração, né? Isso é uma característica da doença de Fabry. Uma hipertrofia ventricular esquerda, principalmente na região que divide ele com o lado direito, esta parte aqui. Então isso é uma característica da doença de Fabry, não é só da doença de Fabry, tá? Tem outras doenças que provocam isso, pressão alta provoca isso, tá? Mas quando a gente vê isso num paciente jovem, a gente tem que pensar em doença de Fabry. Não é porque ele tem pressão alta que ele tem que ter um coração assim. Se a gente não pensar em doença de Fabry, ela vai ser cada vez mais rara. É o que está escrito por aí, não sei já que eu vi. Se a gente não ficar atento, Fabry vai sumir, vai ser raridade, porque ninguém faz diagnóstico. Então é importante a gente pensar, quando tem uma alteração dessas, e ir atrás. Ah, é só por causa da pressão alta. Não, vamos conversar. Irmão, irmã, e pai, e mãe, e filho. Tem alguém na família que tem uma doença parecida? Se a gente começa a fazer o desenho da família, a gente vai encontrar coisas interessantíssimas. Hoje tinha um pai que veio tá, há 4 anos está investigando que tem problema de rim, né? O filho já está com 5 anos, não para de fazer xixi na cama, mas é guri. O pai e guri não dá doença de Fabry. Vocês vão saber por que depois, tá? Mas aí tá, então não é o pai que passou pro filho. Então, mas vamos ver a família da mãe. A mãe é diabética. Tem um tio diabético. O pai da mãe, o avô da criança é diabético também. A criança não tem diabetes, mas a criança faz xixi na cama, tá pequenininha, com 5 anos, tem idade de 3, né? Não dá para simplesmente dar um remedinho, né, e mandar para casa. Alguma coisa tem aí. Eu não consegui fazer diagnóstico ainda. Não dá para simplesmente agora, bom, não tem mais doença. Bom, eu não tenho nada para fazer. Tenho muito para fazer. Não tenho nada para fazer agora. Vou estudar, vou pensar, vou dividir o caso com algum outro colega, mas a gente tem que tentar saber o que essa criança tem. Não dá para simplesmente aceitar e mandar a criança, volta daqui 1 ano. Volta daqui 1 ano com alguma outra doença que eu não sabia que tinha. Então a gente tem que ficar ligado para ver, volta daqui a 1 mês, volta daqui a 2 meses, vamos repetir os exames. Mas o senhor pede exame demais. Eu tenho que tentar saber o que a pessoa tem, senão vai voltar daqui a 10 anos fazendo hemodiálise, não me serve. Eu não fiz meu trabalho, que é prevenir a doença. Entende? Então isso é importante. É a gente ficar ligado que os sinais de doenças estão presentes e a gente tem que achar uma causa. Tá? Próximo. Isso aqui são sinais de doenças de Fabry em várias partes do corpo. Só para mostrar para vocês. No coração ali, por que o coração está grosso? Porque acumula alguma substância ali dentro. Tá? Uma substância que eu vou explicar para vocês qual é mais tarde. Aqui é a mesma coisa, ó. O rim, ele normalmente é que nem esse pedacinho aqui, ó, tá? Limpinho, sem essa parte vermelha. Essa parte vermelha aqui e esses acúmulos aqui são substâncias acumuladas aí dentro. Próximo. Aqui são células de endotélio, são células de artérias, tá? As artérias, ó, isso aqui é uma artéria, ó, tá? É uma artéria por onde o sangue passa por dentro.
aqui ali está o núcleo da célula e aqui está se acumulando uma substância dentro da artéria, tá? Ó, isso aqui tudo são substâncias acumuladas dentro da célula, essas manchas escuras aqui, ó, são substâncias acumuladas dentro das células, tá? Que substância é essa? Pode passar. A doença de Fabry é uma doença de uma estrutura da célula chamada lisossoma, tá? Isso aqui é uma célula. Todo o nosso corpo é composto de células dos mais diversos tipos, tá? Todas as células têm essas organelas ou essas estruturas dentro delas, tá? Tem umas mais gordinhas, outras mais finas, outras redondas, outras quadradas, mas são todas células e todas têm a mesma funcionalidade, todas elas têm essas mesmas organelas. Uma das organelas é essa aqui, ó, chamada lisossomo, que é aí que acontece o maior dos problemas. A doença de Fabry é uma doença de acúmulo de substâncias dentro do lisossomo, tá? O lisossomo, ele é assim, ele é normal, ou seja, vaziozinho, e assim ele está cheio de substâncias que não conseguem sair de dentro dele. Para que serve o lisossomo? Eu costumo correlacionar o lisossomo com o estômago, tá? Eu digo que o lisossomo é o estômago da célula. As coisas entram para dentro do lisossomo e o lisossomo tem que digerir as substâncias que estão lá dentro. Tem que quebrar todas as moléculas compridas e transformar elas em pequenos pedacinhos para que o resto da célula possa usar elas para alguma coisa, tá? Então, Fabry é uma doença de depósito lisossomal. As coisas se acumulam lá dentro. Então, o lisossomo que tem que digerir, não consegue digerir porque falta alguma coisa. Passo próximo. Ó, tudo isso aqui são substâncias acumuladas. É uma substância chamada GL3, tá? Que o lisossomo não conseguiu digerir. Todas essas bolinhas aqui são lisossomos cheios de GL3, que não conseguiram ser desmanchados por algum motivo. Passo próximo. Então, o GL3, de onde é que ele vem o GL3? O GL3 é uma molécula grande que tem que ser desmanchada dentro da célula. É uma molécula de 3 pedacinhos mais um pedação grandão, tá? No nosso corpo, cada enzima, a gente tem uma substância para cada, um soldado para cada tarefa, tá? Então, se a gente tem uma substância que tem que ser uma substância de 20 moléculas, por exemplo, eu tenho uma enzima que quebra isso aí em 2 pedaços. Essa substância que quebra em 2 pedaços, a de 20, não quebra uma de 5 em 1 pedaço. Ela só faz aquela tarefa, tá? Então, a alfa-galactosidase é a que quebra essas 2 ligações aqui. Se essas 2 ligações aqui, ó, se essa ligação não é quebrada, essa substância nunca vai ser desmanchada no nosso corpo. E ela vai ficar acumulada dentro do lisossoma para sempre. Então, se faltar essa enzima na nossa célula, a gente vai ter um acúmulo de substâncias que não vão ser digeridas. É como se a gente comesse alguma coisa e não sai mais do estômago. E aí fica lá dentro, para sempre. E começa a parar, começa a fazer com que as estruturas comecem a não funcionar mais. Se for uma célula nervosa, a célula nervosa começa a não funcionar mais. Se for uma célula do coração, ela começa a não funcionar mais. Entende? Então, o que está faltando na doença de Fabry é uma enzima chamada alfa-galactosidase A. Tá? Próximo. Então, na maioria das vezes, a gente tem... Isso aqui é um gráfico, ó. O GL3 começa a se acumular na célula, tá? E a gente fica de boa, na maioria das vezes. A não ser que seja numa célula específica, como a célula nervosa, que acontece no começo da vida, a criança começa a ter muita dor, a gente não vai ter muitos sintomas. À medida que o tempo passar, essas coisas vão se acumulando e as células começam a ter um comprometimento orgânico, ou seja, o órgão começa a não funcionar mais. Um órgão é composto de milhares de células.
né? Se a gente tem algumas poucas células doentes que não funcionam, né? Ainda funciona bem. Agora, se nós tivermos várias células que não funcionam, o órgão começa a ser comprometido e começa a não funcionar, né? E aí, depois de um tempo, ocorre a falha orgânica, que é o quê? Que é a parada cardíaca, que é o mau funcionamento do rim, entende? Que é a cegueira por córnea verticillata, tá? Próximo. Então, muitas vezes, isso aqui é importante, ó, lacuna entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença de Fabry, tá? Ó, o homem começa com 9 anos, vai fazer o diagnóstico com 24 anos, vai demorar 15 anos para fazer o diagnóstico. Isso em média. A pessoa começa com sintomas e vai fazer o diagnóstico 15 anos depois. Imagina quantos médicos passaram sem conseguir fazer o diagnóstico, tá? Na mulher é mais ainda, tá? Vocês vão entender por quê depois. Mas na mulher, às vezes demora quase 20 e poucos anos para a mulher conseguir fazer o diagnóstico. Ela tem sintomas que são de Fabry, mas ninguém consegue fechar o Lé com Cré. Ninguém consegue ligar os pontinhos e dizer, opa, isso pode ser Fabry, vamos fazer o exame para tentar saber se é Fabry. Tá? Próximo. A incidência, isso é uma coisa que até a Adriana falou uma diferente ali, mas assim, a incidência mundial estimada é 1 para cada 40 mil em homens e 1 para cada 20 mil em mulheres. Esse número novo é de 2018. É 1 para cada 100 mil. 117. 117 mil. Mas assim, se a gente pegar esses dados aqui, tá? 1 para cada 30 mil nos dois sexos, né? É esperado que uma população de 600 mil tenha 20 pacientes. 600 mil é o tamanho de Caxias. É esperado que Caxias tenha 20 pacientes. Nós não temos 20 pacientes em Caxias. Quantos pacientes são esperados no Rio Grande do Sul, no total? 150. 150, então vocês fecharam a conta. Praticamente. Olha aí, né? Então assim, isso é um resultado. A gente tem uma estatística que fechou. Mas isso é uma questão que é mundial, né? Se a gente for pegar núcleos familiares ou regiões onde as pessoas namoram entre si naquela região, como é o caso lá da região de vocês, lá em Moliterno e Passo Fundo, que tem uma incidência muito maior do que essa, né? É uma incidência regional. Ela pode não ter ninguém num lugar e pode ter muitas outras pessoas no outro lugar. Então isso é muito particular. Mas a gente tem que ter essa expectativa, que se eu tenho uma população de 600 mil e é esperado, por exemplo, 100 mil, pelo menos 100 pacientes, pelo menos 10 pacientes eu tenho que ter em Caxias. Tem que ter. E hoje meus pacientes não são de Caxias, eu tenho 1 ou 2 de Caxias só. O resto é tudo das regiões, tem um de Bento, tem de São Marcos, né? Tem de Vacaria, que a gente cuida, né? Mas de Caxias não tem nenhum. Tem um. Então deve ter alguém aqui sobrando. Deve ter alguém que eu não achei ainda, né? Então tem que falar para a gente tentar descobrir. Próximo. Isso aqui é uma questão que eu vou remeter à questão do meu pacientinho que eu atendi hoje de manhã, que era uma criança, tá? Que o pai era muito doente. Passa o outro primeiro. O pai era muito doente. A doença de Fabry, ela é uma doença que ela está ligado ao cromossoma X, tá? Ao cromossoma X. O homem, que é o cromossoma que define o sexo, cromossoma X e Y, né? A mulher tem 2X e o homem tem X e Y, né? Se o X do pai for doente, ele vai dar o X dele só para as meninas, porque para as meninas serem meninas, elas vão ter que ter os 2X. E da mãe ela só tem uma chance, receber o X. Quem define o sexo é o pai, né? Então, se o pai der um X, vai ser uma menina. E necessariamente a menina vai ser doente. Todas as filhas daquele homem necessariamente vão ter doença. Tá? Volta no outro. No caso da mãe, ó, se a mãe é doente, o que acontece? Ela passa para as filhas. O pai entrega o X, se o X do pai é doente,
não vai ter doença. Vai no outro. Então, o pai, olha só, aqui, ó. Os filhos do pai nunca vão receber um X doente, porque vão receber sempre o X da mãe. Então, o pai vai entregar o Y, que não tem a doença. Nem o X tem a doença. Né? Vocês entenderam como é que funciona? Tá? Passa o próximo. Então, a doença de Fabry é uma doença, é um erro do metabolismo ligado ao cromossoma X, tá? Então, ele, por ser ligado ao cromossoma X, ele tem um padrão de herança característico, né? Ou seja, o pai transmite para as filhas e não transmite para os filhos. E a mãe pode transmitir para as filhas e para os filhos. Tá? Mas a mãe pode transmitir 50% dos filhos daquela mãe podem ter a doença e 50% podem não ter. Tá? O erro que acontece é uma deficiência de uma enzima, que é a alfa-galactosidase A, que trabalha dentro de uma estrutura celular que se chama lisossomo e que começa a acumular progressivamente uma substância chamada GL3, que ela é desmanchada por uma enzima chamada alfa-galactosidase. Essa enzima, ela tem que trabalhar em todas as células do nosso corpo. Então, qualquer célula do nosso corpo, ela pode e deve estar doente. Algumas mais, outras menos. Mas dependendo do grupo celular que estiver mais atingido, vai ter doença naquele órgão ou naquele tecido. Se predominantemente, como é o caso de algumas famílias, a doença se acumula, a falta da alfa-galactosidase acontece no coração, a doença vai ser predominantemente cardíaca. Tá? Próximo. Isso aqui é uma coisa importante da gente tentar entender, porque assim, ó, por mais que às vezes a gente a doença não é tão grave assim, né? Porque tem sintomas, mas vai levando e, né? Mas assim, vejam bem, o homem tem um encurtamento da vida em torno de 20 anos, tá? E a mulher tem um encurtamento em torno de 15 anos, se não tratados, né? Então, é uma doença que tem que ser tratada, não é uma doença que tem que ser relevada. Próximo. Isso que eu estava falando para vocês. Tem doenças de Fabry que elas têm características diferentes, né? Tem umas que são mais precoces, outras que são mais tardias, né? Então, as que são mais... A doença clássica, o Fabry clássico, que é esse que principalmente dá dor nas mãos e sintomas cardíacos e renais, começa muito cedo, né? E de início tardio começa tardiamente a partir dos 40 anos, tá? Próximo. O diagnóstico definitivo é feito. O diagnóstico definitivo, primeiro a gente tem que pensar que Fabry existe e tem que saber e tem que ter disponível a realização dos exames para fazer o diagnóstico, tá? No homem, a gente dosa a presença da enzima. A gente pode, através de um examezinho simples, fazer a pesquisa da presença da enzima. Na mulher, é um pouquinho diferente. Eu não falei ainda, mas eu vou falar. Como a mulher tem um X bom e um X doente, a mulher com Fabry, é óbvio, né? Tem um X bom e um X doente, ela pode não manifestar a doença, né? Na metade das células dela e manifestar a doença em algumas células. Então vai depender muito de quais os grupos celulares que estiverem atingidos, né? Nesses grupos celulares atingidos, os tecidos vão ficar doentes. Naqueles que não estão atingidos, não vai haver doença. Então, a maioria das mulheres, a gente não consegue só dosar a enzima, né? A gente tem que fazer o genoma, tem que ver se existe a mutação. Hoje tem um exame novo que se chama LISO, que a gente vai ver se tem substâncias acumuladas no sangue. Se tem substâncias acumuladas, é bem provável que a enzima não esteja funcionando.
que é uma outra maneira de fazer o diagnóstico e, mais ainda, fazer o controle do tratamento, que é uma coisa que provavelmente vai ter muito interesse daqui para frente. Próximo. A maioria das doenças, elas são classificadas de outra forma, o Fabry. Então, na maioria das vezes, os pacientes vão receber o diagnóstico de Fabry tardiamente. Eles já receberam vários outros diagnósticos antes, né? Como é artrite reumatoide juvenil, que é criança que tem dor nas juntas, né? Como febre reumática, que é um tipo que também dá febre. Fibromialgia, que é uma outra doença que dá dor. Esclerose múltipla. Essa aqui é muito interessante, né? Neurose e fingimento de doença. Normalmente as pessoas recebem esse diagnóstico por muito tempo, até alguém dar valor aos seus sintomas, né? Depois, síndrome de Raynaud, que esfria as mãos, doença cardíaca, doença autoimune, lúpus é uma que os pacientes têm lúpus e aí, quando vai ver, não é lúpus, é outras coisas, né? Dor do crescimento, que eu já falei para vocês. Então, tem diagnósticos assim que escondem a ignorância de quem está investigando, né? Não estou falando mal dos médicos, pelo amor de Deus, não entendam isso, tá? Porque a maneira como a gente enfrenta hoje as coisas, até chegar ao diagnóstico de uma doença que a gente não conhece e que não tem vivência dela, né? Isso é importante. Não adianta querer um médico que faz um processo todo específico num pronto-socorro, que atende um pronto-socorro, que atende traumatizado, faqueado, tiro, etc., se preocupar com doença de Fabry. Ele não vai se preocupar, não é o chão dele. Ele não vai tirar um diagnóstico de doença de Fabry de um socorrista, nunca. Porque não é isso que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer é salvar a vida daquela pessoa naquele momento que ela está muito doente, por uma facada, um tiro, etc. Quem vai fazer o diagnóstico disso é o clínico geral, que tem que ver o paciente provavelmente muitas vezes antes de fazer o diagnóstico. Próximo. Então assim, ó, isso eu queria trazer para vocês, que me chamou muita atenção isso aqui, porque assim, se a gente for fazer um screening o que é? Screening é pegar todos os pacientes de uma população e fazer o exame, né? Se a gente pegar, por exemplo, todos os pacientes da nossa unidade de hemodiálise que estão fazendo hemodiálise hoje, a expectativa é ter em torno de 0,33%. Ou seja, de 300 pacientes nós vamos ter um paciente com doença de Fabry. Tá? Nessa população aqui, que é, não sei de quem é aqui, mas é de um estudo de genética em algum lugar. Tá? Isso varia, nós tínhamos 50 pacientes, nós tínhamos 100 pacientes e achamos um paciente aqui no nosso screening. Tá? Mas me chamou a atenção isso aqui, ó, que hipertrofia de ventrículo esquerdo, até quase 4% dos pacientes podem ter Fabry. Isso aqui é muito importante, né? E eu fiquei pensando, para que eu estou fazendo screening de Fabry em paciente de diálise? Devia estar fazendo em paciente cardiológico, né? Eu devia estar fazendo screening em paciente que tem miocardiopatia hipertrófica. Nós temos que chamar os cardiologistas para participar desse negócio aqui. Aí nós vamos começar a fazer mais diagnóstico, né? Próximo. O tratamento, eu acho que o pessoal vai falar depois, principalmente do bem-estar, né? Das famílias com doença de Fabry, o que se pode fazer, né? Evitar estímulos que causem dor, usar antiplaquetários, tratamento para cardiopatia, para nefropatia, são tratamentos específicos aí já das consequências que eu estava falando, tá? Estamos tratando as consequências do problema, não estamos mais tratando as causas. O grande objetivo daqui é fazer o diagnóstico e começar a tratar a disfunção da enzima, tá? Próximo. Que basicamente a disfunção da enzima é feita através da reposição da enzima no sangue. Se não tem enzima no sangue, a gente bota a enzima no sangue. E a enzima vai fazer o trabalho dela. Quanto de enzima é importante? Essa é uma questão crucial, tá? Será que precisa mais? Será que precisa menos? A dose que se usa hoje, 2 mg por quilo,
talvez precise ser mais. Talvez a gente usando mais medicação a gente tenha resultados melhores. Só que a gente não consegue hoje dar o tratamento para quem precisa. Imagina se a gente for aumentar a dose. Vai ser um balaio de dinheiro, né? E precisa ter motivação para continuar fazendo o tratamento. Porque a gente não percebe as melhoras. A gente não imagina que esteja acontecendo alguma coisa dentro dos pacientes. A não ser que o paciente seja muito sintomático, a gente não percebe, né? A gente vai perceber depois de anos de fazer o tratamento que as coisas melhoraram, tá? Próximo. Então não adianta ser só o doutor, né? Um médico, um clínico que se interesse por FAP. A gente tem que envolver uma galera nesse diagnóstico. Então, assim, o cardiologista tem que fazer parte, ou seja, nós temos que mostrar para os cardiologistas que doença de Fabry é uma coisa que pode acontecer na clínica dele e, de repente, no próprio médico que faz ecografia do coração, definir os critérios e tentar encaminhar. O paciente tem miocardiopatia dilatada? Manda fazer o exame, vamos ver se não tem. Se a gente descobre um paciente com Fabry, a gente provavelmente abre uma árvore genealógica e a gente vai conseguir descobrir um monte de gente que pode ter a doença e ainda não manifestou e que, se fizer o tratamento, pode não ter a doença. Que é a grande beleza do processo, é evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Ou que manifestem a doença, né? Então, o neurologista, o dermatologista, aconselhamento genético é importante para chamar um geneticista para ver conosco, ver o padrão de herança, etc, etc, e ver o que a gente pode fazer. Então, Fábio precisa de uma equipe, né? E hoje o que a gente está tentando fazer é isso, né? A gente está tentando montar algumas equipes para poder abordar isso de uma forma multidisciplinar e poder abraçar mais gente num processo de tratamento, né? Principalmente de diagnóstico e depois de tratamento, tá? Eu estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida, mas obrigado. O senhor quer dar um recadinho para os pacientes? Pode? Então vem aqui. Vem aqui na frente, menino. Quero dar um recado para os pacientes. Importante também, né? Vem aqui. Não fica tímido, não. Vem aqui. Vem falar contigo aqui, vem. Pega o microfone aqui que quer perguntar. Fala. Aí. Eu vim pedir para todos que estão aqui que vocês sigam o tratamento do médico e os que tiverem Fabry e tiverem filhos, passem tempo com seus filhos, porque tudo é importante, mas é mais importante passar tempo com seus filhos. Vamos lá pro cafezinho então, e levamos 5 minutinhos e retornamos aí, tá? Resiliência e psicanálise, um diálogo possível, porque nem eu sabia se era possível fazer, né? Então, pode passar para mim, por favor? O que entendemos por resiliência, né? A resiliência é a capacidade do indivíduo, né, de lidar com situações traumáticas e depois poder se recuperar disso. Então, onde é que Fabry está nisso, né? Cada vez que a gente pensar em resiliência, vamos pensar em Fabry também. Onde Fabry se encontra diante da resiliência, né? Como é que é receber um diagnóstico de Fabry e poder se manter, poder ficar bem, poder... No início não é fácil, né? É algo muito difícil, mas e que capacidade é essa?
que nós, como seres humanos, vamos tendo de nos transformar diante de situações que às vezes nos desfavoreçam, tá? Então, manter a imunidade mental é a base para criar resiliência emocional. Esquivar-se do sofrimento, entender que a dor fará inevitavelmente parte da trajetória de vida. E isso não só com quem tem Fabry, né? Com todo mundo. A gente cai no tombo, precisa levantar de alguma forma, né? Alguns estão mais fortes para isso, que é o que a gente fala de elaboração psíquica. Alguns têm mais do que outros. E bom, a gente vai entender o porquê que uns têm mais e outros têm menos, tá? Como foi descobrir que era portador de Fabry? Né? No início deve ter sido um choque, né? Para todo mundo. Quem ficou ao seu lado nesse momento? Porque diante de investigações, de leituras feitas com pacientes, até mesmo a minha mãe é portadora da doença, né? Então, a gente acaba vendo também, e é algo para ser discutido, analisado, pensado, estudado, quem ficou ao lado nesse momento. Então, a gente vê que muitas vezes, quando se descobre um diagnóstico grave na família, às vezes o companheiro abandona, né? A pessoa não quer mais ficar junto. Então, no meu caso, no caso da minha mãe, quem ficou com ela fui eu, né? Porque que capacidade de resiliência foi essa que a gente acabou tendo, né? Então, volta um pouquinho. Todas essas questões dão ênfase no processo de resiliência. Então, cuidar da própria saúde mental é abrir portas para uma vida com mais significados, bem-estar e propósitos. A psicoterapia ganha destaque, visto que é um recurso terapêutico que oportuniza uma reflexão sobre a nossa história, onde estamos, de onde viemos e onde queremos chegar. Então, onde estamos? Estamos querendo chegar em algum lugar com mais saúde psíquica, com mais dignidade, onde as pessoas saibam que existe uma doença que precisa sim ser respeitada, né? De onde viemos? Viemos de um histórico onde só existia morte, né? Muitos óbitos e a gente não sabia de onde. A gente veio daí, né? Antes de um diagnóstico. Onde queremos chegar? E aí a nossa capacidade de resiliência nos permite pensar, nos permite sonhar, né? Queremos chegar num lugar onde nos entendam, queremos chegar num lugar onde as pessoas tenham uma qualidade de saúde mental boa, queremos chegar num lugar onde as pessoas tenham medicação, queremos chegar onde as pessoas tenham longevitude, né? Não queremos a finitude, queremos a longevitude, né? Pode passar? No momento em que escolhemos nos autoconhecer, também escolhemos cuidar das nossas feridas internas. Como é que é cuidar das nossas feridas internas? Aonde que a gente vê isso? Né? Não é para responder, enfim, mas é para pensar. Quantos de nós aqui podemos fazer uma psicoterapia, podemos ir nos pensar, tipo, se está difícil lá em casa, como é que eu vou lidar com isso? Né? Como é que é ser paciente e portar uma doença grave e como é que é ser cuidador de um paciente? Quem cuida do doente precisa estar saudável também, né? Então, será que é tão fácil assim cuidar daquilo que nos feriu e nos causou tanto sofrimento? Então, esse é o nosso Freud, né? Pai da psicanálise. E ele já falava sobre resiliência num projeto para uma psicologia científica. E de várias formas, ele aponta que a resiliência não se apresenta como uma noção totalmente estranha à psicanálise.
A resiliência implica na capacidade do psiquismo, né, para deter o traumático, originando novas condições psíquicas. Então, se algo está ruim, a gente precisa ter algo para melhorar, a gente precisa ter uma capacidade de simbolização que venha dar conta disso. Tá? Então, cabe pensarmos aqui como cada um que possui doença de Fabry conseguiu lidar com os seus fantasmas interiores. Quando eu falo em fantasmas interiores, o que eu quero dizer? É inevitável pensar em Fabry e não pensar em morte. Né? É inevitável pensar em Fabry e não pensar, e se eu tiver filhos? E se os meus filhos tiverem também? E se eles sofrerem? E se eu colocar mais alguém no mundo para sofrer também? E aí? Como é que fica? Né? Então, são várias questões, são vários fantasmas que vão se passando na cabeça. No processo resiliente, as defesas consideradas maduras e adaptativas contribuem para um bom estado de saúde mental, né? Então, essas se destacam a sublimação, né? O humor, a criatividade e o altruísmo. Então, por que a sublimação? Sublimação é algo que tem, enfim, não só em Fabry como em outras doenças, que a pessoa consegue parar e pensar, eu tenho Fabry, mas então eu vou fazer outra coisa que me possibilite a não pensar que eu tenho. Eu vou fazer algo que me traga vida, né? Humor, né? Então, eu vejo muito isso na minha mãe, né? Que, bom, tem Fabry, tem dores, né? Sofre bastante, mas quando tá com menos dor, tá sempre rindo, tá contando piada, tá tentando se esquivar, né, daquilo que está acontecendo. Mas na verdade a gente sabe que lá no fundo dói e que o corpo sente, o corpo fala. Tanto é que tem vezes que ela não precisa dizer que está doendo. A gente conhece, né? A gente chega, dá uma olhadinha para a pessoa, já estou sabendo, né? Então, às vezes, a pessoa com Fabry, às vezes, fica brava, fica nervosa, fala coisas que não deve, aí a dor passa, parece que é outra pessoa, que não é mais a pessoa que antes, que há 2 horas atrás estava ali falando e gritando e xingando. A dor acalmou, a pessoa acalmou também. Então, cabe ao cuidador, sim, a poder entender, a poder saber com quem está lidando. Como é que é a doença? Isso faz parte da doença? Faz. Né? E como é que é para a gente poder lidar com isso? Vou passar. Então, as defesas consideradas imaturas, primitivas, né? Tais como a projeção, passagem ao ato, né? Que é isso que eu estava falando. Passagem ao ato é justamente isso. A pessoa está com dor e, enfim, descarrega de alguma forma, ela descarrega, né? Em alguém, principalmente são nas pessoas mais próximas, né? Nos filhos, marido, e aí vai, né? Quem tá pertinho paga o pato, tá? Aí eu coloquei aí, né, uma definição, que projeção em psicologia é um mecanismo de defesa, todos nós temos, né? Os atributos pessoais de determinado indivíduo, sejam pensamentos inaceitáveis ou indesejados, emoções de qualquer espécie são atribuídas a outras pessoas. E passagem ao ato é como se o sujeito não pensasse naquilo que vai fazer. Então, é um exemplo um pouco banal esse que eu coloquei, né? Eu acho que serve mais esse do brigado, né? Do descarrego do que esse, né? Descobri que tenho Fabry, então agora eu vou parar de comer para morrer. E isso acontece com outras doenças, né? Recentemente eu recebi um paciente da oncologia e que justamente ele falava disso, né? Que bom, ele descobriu que ele tinha câncer, então ele ia parar de comer porque então ele ia morrer cedo. Então ele nem ia sofrer
com o que o câncer ia causar para ele. Né? É uma fuga, na verdade, de tentar fugir da doença, de tentar fingir que não tem, então eu não vou sofrer e eu quero parar com isso. De acordo com a segunda perspectiva, a teoria das relações objetais, a resiliência é construída nos primeiros anos de vida, em uma rede vincular caracterizada pela sustentação, apego e identificação, na intersubjetividade que se manipula na relação com o outro. Dessa forma, a psicanálise propõe-se a investigar a resiliência a partir de vínculos significativos desenvolvidos pelo indivíduo desde os primeiros anos de vida. Estes podem contribuir para a adaptação bem-sucedida frente ao traumatismo, por serem importantes fontes de recursos intrapsíquicos. Destacamos, nessa perspectiva, especialmente a interação mãe-bebê. Então, como é que fica, né? Uma mãe que tem uma doença grave poder cuidar de um filho pequeno. Que significados ela vai dando para esse filho? O que ela vai passando para ele, né? Como é que é para um bebê perceber que nem todo dia a mãe ou o pai estão iguais, né? É claro que todos nós, né, temos dias bons, dias ruins, dias que não são fáceis, mas como é que é para um bebê ir decifrando isso, né? Como é que é para o bebê, né? A criança não entende, né? Quando a mãe está com dor, tá muito nervosa, ele não vai entendendo. Então essa mãe precisa ter um recurso simbólico maior do que outra pessoa, né? Para poder ir decifrando para o bebê. Hoje a mamãe não está legal, hoje a mamãe está com dor, hoje o papai não está bem, né? Quando é o caso que o pai tem a febre, hoje o papai não pode brincar, hoje está doendo muito as pernas, hoje está doendo a mão. Aí às vezes a gente encontra crianças também que não tem febre, mas como escutam os pais dizem, hoje eu não vou fazer isso porque está me doendo o pé e a mão também, né? Então é legal, né? É legal da gente ver, mas também ao mesmo tempo é muito triste, né? Mas que acontece bastante. Então destaca-se que uma mãe afetivamente suprida com um suporte conjugal, familiar e social tem mais condições de compreender e atender às necessidades do seu bebê. Isso possibilitará uma sustentação inicial, a criança no enfrentamento do contexto social no qual estão presentes, por vezes, diversas outras adversidades. Então, onde é que a psicanálise entra nisso, né? Como é que ficou para juntar essas três coisas, né? Analisa o conceito de uma forma particular, a partir dos aspectos intrapsíquicos do indivíduo, propondo com isso uma nova interpretação da resiliência, né? E onde é que isso acontece? Será que a gente consegue sozinha fazer isso? Né? Eu estou mal, então agora eu vou pensar que eu não tenho mais a doença e que eu... Não, né? A gente precisa da ajuda de um outro, né? Assim como a mãe vai fazendo com o bebê, a mãe também, o pai também, vai precisando de outra pessoa que dê suporte, de outra pessoa que vá ajudando ela a entender o que ela tem, porque, como é que é isso para ela, que dor interna isso causa. E eu acho que foi aí que eu consegui juntar, né? Febre, resiliência e psicanálise. Fiz rápido aqui, né? Por causa do tempo, né? Eram bastantes slides. Não sei se eu consegui passar o que eu me propus, né? Até porque foi um desafio para mim, né? Poder juntar essas três questões. Tá? Agradeço, tá? E é isso aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado, Chayane. E nosso encontro aqui é organizado pela FENAPAR, Reviver, Associação Gaúcha da Doença de Fábio, Sanofi Zenzime e Hospital Pompeia.
Para concluirmos, então, a Caroline Ramos, enfermeira do Hospital Pompeia, nos fala também sobre a doença de Fabry, as experiências, os cuidados em si. Dá uma salva de palmas para ela também. Boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer por vocês estarem aqui. Me alegra muito nessa tarde ver tanta gente aqui, contando um pouco da nossa história quando começamos há 14 anos atrás, coletando as primeiras amostras, os primeiros exames de Fabry. Começamos com 8 coletas. E aí não se sabia nada, o Dr. Oswaldo chegou com alguns pacientes num plantão que eu estava e disse assim, eu preciso de uma ajuda para coletar uns exames. Eu disse, que exames? E eu tinha os pacientes de hemodiálise. Eu disse, tá, tudo bem, vamos fazer coleta, a gente sempre fazia coisas assim do nada, né? Então tá, vamos fazer essas coletas. E aí depois eu disse, tá, depois tu me conta o que é isso. E aí ele disse, tu me coleta 2 amostras e aí depois eu vou te explicar como é que faz. E aí ele chegou com umas coisas estranhas lá, que depois eu vou mostrar para vocês o que é. Eu vou passar um filmezinho que eu gosto bastante, que gentilmente foi cedido por uns parceiros nossos da Sanofi, para contar um pouquinho para vocês. Quem já viu o vídeo, mas deve ter com certeza alguém que não viu. É uma historinha muito legal que conta para vocês um pouquinho sobre Fabry. Fabrício sempre odiou meias. Tinha os pés muito quentes, nunca ninguém ligou muito para isso. Parecia uma mania dele. Mais tarde, Fabrício se negava a fazer as aulas de educação física, pois não tolerava o calor. Além de não transpirar, começou a notar bolinhas vermelhas espalhadas na barriga e na virilha, na região do calção de banho. Até que um dia, Fabrício evoluiu com insuficiência renal e precisou fazer diálise. Na clínica conheceu a enfermeira Jennifer. Ela reparou que Fabrício também tinha bolinhas na barriga e na virilha. Jennifer estranhou e perguntou se tinha alguém na família de Fabrício com algum problema de saúde. Fabrício relatou que seu tio teve um AVC aos 45 anos e sua irmã mais nova sofria de arritmia. Jennifer percebeu que era hora de procurar a médica doutora Ana e o assistente social Pedro. Depois dos exames veio o diagnóstico: doença de Fabry. Após o susto, Fabrício faz seu tratamento e se sente muito melhor, evitando outras complicações possíveis na jornada de um paciente com doença de Fabry. Tudo graças ao olhar atento da enfermeira Jennifer e equipe. Essa é apenas uma história. A doença de Fabry pode se comportar de maneiras diferentes em outros indivíduos, pois os sintomas variam. Lembre-se, a doença de Fabry é hereditária. Quando um paciente é diagnosticado, em média outras 5 pessoas da sua família podem ser identificadas, em estágios em que a doença ainda não tenha se manifestado. Por isso, fique atento ao histórico familiar. Médicos, família, enfermeiros e assistentes sociais, todos podem ajudar a identificar os sintomas desde o início. É comum que pacientes passem por diferentes especialistas relatando sinais como: minhas mãos doem faz um tempão, não quero mais isso não. Cuida de mim. Fico muito cansada. Não vejo a hora de entender o que está acontecendo comigo. Tive um AVC, mas sou novinho. Preciso melhorar rapidinho. Fico direto enjoado, tô sempre mareado. Essas bolinhas, doutor. Dê um jeito nelas, por favor. Assim é a doença de Fabry, uma doença rara, genética, de caráter hereditário e que ocorre em 1 em cada 117 mil nascimentos, causada pela deficiência ou ausência da enzima alfa-galactosidase e caracterizada por ser progressiva e crônica. O diagnóstico preciso é feito com um exame de sangue que analisa a porcentagem de atividade da enzima que o paciente possui e em seguida é confirmado com um teste específico de análise de DNA. Procure um médico, apenas ele pode fazer o diagnóstico correto. Quanto mais gente souber, mais podemos fazer por inúmeros pacientes. Vem fazer parte desta história. Faça parte desse movimento. Fabrício sempre...
Então, já foi falado bastante sobre o diagnóstico, mas assim, eu preciso falar de outras coisas, falar a mesma coisa da mesma forma. A gente trabalha em uma equipe multidisciplinar. A gente falar de FABRE é falar de vários profissionais envolvidos em uma causa. O que acontece? A enfermagem é uma parte essencial na doença de Fabry. Tá? A gente trabalha atrelado com a parte médica, porque nós trabalhamos juntos. O médico, às vezes, recebe o paciente no seu consultório e tem alguns achados clínicos. Ele percebe o paciente com alguns sinais, alguns sintomas, que o médico, que é conhecedor desses sinais, vai perceber a doença. Mas temos muitos pacientes que demoram muito para chegar até o médico que conhece isso. Como é que acontece com a gente aqui no hospital? Eu tenho pacientes já que estão no estágio hemodialítico. Eu tenho os pacientes que chegam. Então, o que acontece? Eles já estão em hemodiálise, então eu recebo esses pacientes em hemodiálise e nós já realizamos o teste de Fabry, então, como um exame comum para o paciente. Junto com os exames dele, ele já faz o teste de Fabry. Então, isso passou a ser um exame como que um exame já de rotina para o paciente. Por quê? Porque o paciente já renal é uma das complicações, já estando como o último estágio da doença de Fabry. Como se faz o diagnóstico definitivo? Isso o Dr. Oswaldo já falou, mas para repetir, a gente faz através de uma dosagem enzimática e nas mulheres é um sequenciamento de DNA. O meu trabalho qual é? É muito simples, gente. Como é que se faz esse exame? Uma gotinha de sangue, a gente pica o dedinho, através desta gotinha de sangue, a gente pica e coloca em um papel filtro. Quem de vocês já viu fazer o teste do pezinho nos bebês? É mais ou menos parecido com isso. A gente pica o dedinho e faz coloca as gotinhas no papel filtro. Cada vez que eu tenho que fazer um teste de Fabry, que eu tenho que picar uma gotinha, picar o dedinho e colocar naquele papel filtro, eu penso e olho para o paciente. Será que esse paciente tem Fabry? Aí eu penso, tomara que ele não tenha. Aí depois, isso tudo passa na minha cabeça quando eu faço aquela picadinha. Aí eu penso, tomara que se ele tiver, ainda bem que ele chegou até mim. Porque quando ele chega, ele vai ter o encaminhamento dele. Ele vai ter a certeza de que ele chegou até um local que, se ele for diagnosticado, algum destino ele vai ter. Porque quantas pessoas, gente, não chegaram até isso ou chegaram tarde demais? A gente faz screening já há muito tempo e eu tive uma experiência de um paciente que a gente fez uma coleta de muitos pacientes antigamente, daí a gente fazia só de homens, porque era difícil, gente. Há muito tempo atrás era difícil, hoje a gente faz as mulheres também, mas antigamente era difícil. E aí, quando a gente conseguiu o diagnóstico desse paciente, que a gente conseguiu começar a investigar, ele tinha um diagnóstico de lúpus, então isso coincide com aquilo que todo mundo já falou, que são os diagnósticos equivocados. Então era um paciente de 37 anos, e aí a gente descobriu que ele tinha Fabry, e aí de repente ele internou e ele morreu do nada. Então, são as coisas que acontecem, né? E aí, então, esse exame muito fácil que a gente faz, que a gente consegue fazer, a gente manda então e dosa para o paciente e descobre essa doença que não é tão rara, né, gente? Eu estava semana passada num encontro
e falando com as minhas colegas, porque quem faz FAB, todo mundo já se conhece. E aí, a história do Tão Rara não é tão rara assim, porque a minha colega de São Paulo fez umas coletas a semana passada já não é, há 15 dias atrás, ela fez 60 coletas e ela achou 2 pacientes. E ela tem 150 famílias numa região que é pequena. Então, ela trabalha com 8 médicos e tem 150 famílias e 50 pacientes em infusão. Depois eu vou explicar para vocês o que é infusão. Então, falando um pouco de triagem familiar. Um diagnóstico pode revelar muitos outros. O que acontece? Quando eu descubro um paciente, geralmente vem outros atrás. Esse paciente que estava comigo em hemodiálise, a gente não pode fazer mais nada por ele. Porque a gente descobriu, tentou começar o processo, mas não aconteceu mais nada, porque ele faleceu. Mas a gente descobriu que a mãe dele tinha, a gente descobriu que as 2 irmãs tinham, então a gente pode fazer alguma coisa por eles. Porque ele não é um paciente isolado, ele tem família, né, gente? Então, o que acontece? Por que a gente levanta todo dia para sair de casa? Por que a gente trabalha? Porque a gente tem família, é por eles que a gente faz isso. Então, por que eu faço isso todos os dias? Por que eu gosto de trabalhar com paciente de FAB? Porque eu sei que o meu paciente tem família. Porque eu sei que eu posso dar algo melhor para ele. Porque eu sei que ele não vai, se ele tratar, se ele descobrir que ele tem FAB, ele não vai sofrer tanto. Talvez ele tenha a dor dele amenizada, talvez ele não tenha um AVC, talvez ele não morra e a família dele não sofra aquela dor de perder a pessoa que ele ama. Então é por isso que eu faço isso todos os dias. Uma simples picada no dedo pode fazer alguém ou deixar de fazer alguém infeliz, né? É por isso. O diagnóstico pode levar a melhores resultados. Quanto antes se fizer, menos complicações o paciente vai ter. Por isso que quanto antes se fizer o diagnóstico, menos complicações. É muito importante a gente tentar fazer esse diagnóstico precoce. Se fala muito em aconselhamento genético, né, gente? É extremamente importante que a gente pense nisso, mas tenham cuidado em falar nisso também. Por isso que é importante que os pacientes trabalhem e procurem as associações. É isso que vocês estão juntos aqui hoje, né, Adriana? Que os pacientes se mantenham associados, juntos, para que compreendam também a importância, né, de entenderem bastante a doença e passarem esses conhecimentos. Essa questão de estatística de 9 especialistas, os pacientes passam em muitos médicos para poderem chegar a esse diagnóstico. No Brasil também, isso é uma estatística americana. São 9 especialistas, mas isso nos Estados Unidos, né, gente? Aqui no Brasil, isso é muito mais difícil, porque o nosso sistema de saúde é complicadíssimo. Às vezes o paciente não consegue um especialista. A demora é extremamente grande para que o paciente consiga o diagnóstico de qualquer coisa. Então ele padece de muitas dores. Às vezes chega no pronto-socorro, é atendido muitas vezes. E é sempre, ele tem dor, ele não sabe, ele está gaseando, ele está fingindo que tem dor, não é nada, ou às vezes é uma diarreia, medica o sintoma várias vezes e nunca chega a um diagnóstico definitivo. Quem tem convênio, às vezes consegue passar por esses tais 9 diagnósticos, mas quem não tem, às vezes nunca sabe, às vezes morre e não sabe nem do que morreu. E a questão do diagnóstico errôneo, já foi falado muitas vezes, pode passar por 500 coisas e nunca vai descobrir que é FAB. Porque
muitos médicos sequer têm a noção do que é Fabry. Nunca ouviram falar, e por isso a questão de vocês estarem aqui. A gente está aqui para disseminar esse conhecimento. Vocês vão sair daqui e vão passar para alguém isso que vocês ouviram. E a gente faz muitas palestras aqui no hospital. A gente está sempre fazendo essa divulgação para que enquanto vocês saírem daqui, vocês falem para muitas pessoas. Para que a gente vá passando o conhecimento, para que Fabry se torne uma questão que vá saindo daqui e que a gente converse sobre isso. Para que cada vez mais se discuta, para que as pessoas tenham esse conhecimento. Isso já foi falado, né, gente? Todo mundo já falou disso, que quem passa para quem, de onde saiu. A hereditariedade dessa doença, ela é ligada ao cromossomo, ligada ao fator do X, então. Mas o que quer dizer tudo isso? Que ela é uma herança genética e que a gente, enquanto família, né, pensa que porque aquele passou para aquele, e a gente fica às vezes se sentindo culpado porque eu fui a origem disso ou daquilo, mas que não é fácil receber esse diagnóstico, como a Chayane falou antes, mas que a gente deve pensar que hoje, se a gente tem esse diagnóstico que saiu da nossa família, que a família deve se manter unida também nesse momento. Se o pai ou a mãe, então, foi nesse caso, então, a questão da mãe ou do pai foram os portadores, tá? Que a gente tenha uma maturidade para depois seguir no tratamento dessa doença. Porque é difícil receber o diagnóstico e é difícil depois manter esse acompanhamento, tá? Porque ter uma doença grave, às vezes a gente não tem nenhuma manifestação disso. Prova disso é que eu tenho alguns pacientes queridos aqui comigo que eles não têm muitas manifestações, mas isso é uma coisa que se manifesta às vezes lentamente, mas que ela vai aparecer depois. E aí essa sequela é definitiva e a gente não percebe essa melhora, mas ela está ali com o tratamento, ela vai aparecer. E aí cada um de alguma maneira se manifesta diferentemente em cada indivíduo. As mulheres, elas recebem essa herança que muitas vezes não se manifesta gravemente, mas a mulher muitas vezes tem manifestações muito graves, que são coisas que não se descobriam. Sim. É uma pergunta? Afirmação. Sim. O que acontece? Agora eu recebi uma afirmação que fala que os homens abandonam as mulheres com Fabry. Sim. Com certeza, porque a mulher, como ela recebe, a mulher é vítima de muitos preconceitos, né, gente, na sociedade. E a mulher, com essa questão, quando é descoberto que a mulher foi a causadora da doença, ela é discriminada ainda mais. Uma vez, eu vou contar uma experiência que eu tive fazendo uma coleta dentro da unidade, que eu fui coletar de um paciente. Quando eu fui colher o termo de consentimento, aí ele perguntou, eu sempre explico por que eu estou fazendo a coleta. Aí eu fiz a coleta de sangue, primeiro coletei o termo, expliquei e tal, e depois ele me perguntou, tá, mas pelo que eu entendi, então as mulheres estão passando doenças para os homens? O que é isso? Só estava me faltando essa. Então, acontece sim. As mulheres têm esse tipo de discriminação mesmo, e o homem, quando descobre que foi a mulher que transmitiu essa doença genética, ele muitas vezes abandona. Acontece isso sim. Tá? Mas não é
generalizado, porque a gente já teve muitas vezes também, a gente já teve questão de homens que cuidaram até o fim das mulheres também. Mas a mulher sofre também esse tipo de preconceito muito gravemente. Né? Isso deve ser uma experiência muito forte mesmo. Principalmente em fábrica, porque a herança genética, né, é muito marcante. Então aqui no heredograma é para mostrar mais claramente como é que funciona, tá? O pai, então, que é a pessoa que mais claramente mostra a questão da herança, porque o pai, então, tem um X, então o X que carrega a doença de Fabry, ele vai transmitir, então, para todas as suas filhas, ó. As filhas, então, são portadoras, porque o pai tem um X. Então, aqui mostra mais claramente. Fica mais claro para vocês? Conseguem entender? Certo? Aqui mostra, então, a equipe multidisciplinar. Então, os seus múltiplos pares. A gente tem todas essas pessoas envolvidas na equipe, tá? Porque a gente precisa que todos eles sejam parceiros. Porque como o Fabry é uma doença multissistêmica, todos esses órgãos serão indiretamente afetados. Então, o que a gente precisa? Como Fabry é aquela doença que foi explicado antes, que é um depósito de GL3, aquela substância, ela vai inchando as células e todas elas vão ficando comprometidas. Claro que a gente percebe mais facilmente no coração, porque ele fica gordo, ele fica inchado, né? E a gente percebe, então, que os pacientes morrem de infarto, e aí, ou de AVC, porque a gente tem aquele depósito. O rim, então, para de funcionar devido ao depósito de GL3. E aí, então, esses médicos conseguem, juntos, fazer diagnóstico. O diagnóstico é muito necessário. É o que a gente precisa para prevenir isso. Mas, outros, ali a gente colocou, então, o enfermeiro, assistente social e psicólogo, porque a gente precisa que o assistente social esteja muito presente na doença de Fabry. Por quê? Porque a gente precisa dos encaminhamentos dele para que a medicação, então, seja viabilizada para o paciente. A gente precisa do apoio do psicólogo, inevitavelmente, porque a gente tem umas taxas de suicídio de pacientes quando recebem o diagnóstico. A gente precisa do apoio do psicólogo. A gente precisa do apoio da enfermagem, porque é a gente que vai fazer a infusão do paciente e a gente também está do lado do paciente o tempo todo também, porque fica ali na infusão ouvindo também e curiosando também, porque a gente pergunta, né? A gente conversa. Como é que é feito o tratamento, então? Tratamento na prática mesmo, gente. A gente recebe o paciente e faz a reposição da enzima. Como é feito isso? Se coloca a medicação em um soro e esse soro é administrado, tá? Na veia do paciente por um tempo determinado a cada 15 dias. Essa enzima, tá, tem uma dosagem adequada para o peso do paciente. Existem 2 laboratórios diferentes, tá? Uma é uma enzima alfa e a outra enzima beta, então essa é a diferença da dosagem, cada um tem uma dosagem e é a critério médico que é distribuído para o paciente. Existe atualmente, agora não vi isso no mercado, um tratamento via oral, mas é apenas para mutações leves, tá? Não está indicado ainda para casos graves de Fabry. Muito novo ainda, a gente não se sabe muito bem como está sendo distribuído e ainda não temos muito conhecimento ainda. Vamos ver como é que vai ser feito. E eu queria deixar para vocês uma mensagenzinha também que é muito importante o acompanhamento. Não adianta o paciente fazer infusão e não acompanhar com os outros médicos.
precisa ir no cardio sempre. Ele precisa fazer os exames cardiológicos. Não adianta ele só ir lá fazer infusão e tchau. Ele precisa ir no neuro e acompanhar. Ele precisa ir nos outros profissionais fazer os acompanhamentos. Não adianta só ir lá no nefro e deu. A doença de Fabry precisa ser acompanhada de perto por todos os profissionais necessários. A gente tem ali, eu acompanho, os meus pacientes estão aqui perto de mim, porque a gente tem a nefrologista, tem a clínica de hemodiálise ali, é tudo junto e reunido, mas tem que estar muito perto dos outros médicos. O acompanhamento, a infusão, o tratamento tem que ser de perto. Fabry é uma doença muito perigosa, não parece, mas é. Então tem que estar ali juntinho, tem que ser muito amigo dos médicos, porque senão a gente se perde. Tem que estar junto com a equipe, junto com toda a equipe multidisciplinar, porque a coisa não parece, mas é perigosa. E a questão de estar junto com os outros pacientes também é importante. A gente vê os pacientes renais também, se eles fogem do foco, né, a coisa desanda. Então, se está junto, é muito melhor. Porque quando a gente está muito separado, a coisa às vezes se perde. Então, estando em associação, estando com outras pessoas, a gente tendo apoio é muito, muito importante. A gente não cai. A gente está sempre junto, é muito melhor. É extremamente importante. Eu queria deixar uma mensagem que às vezes a gente está sempre buscando muitas coisas e sempre querendo estar atrás do impossível, tá? Então, o segredo é saber aceitar e ser feliz com a vida que se tem, sem nunca desistir dos nossos sonhos. É importante a gente querer mais, mas só aquilo que é impossível também não dá, né, gente? Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu fico extremamente feliz de ver essa sala cheia, porque muitas vezes a gente fez palestras aqui que nunca via ninguém, né? E aí, quando se cresce, começa a ver que as pessoas querem saber e a gente também quer contar, né? É muito bom. Obrigada, gente, por estarem aqui. Mais uma vez, eu quero também agradecer com carinho a acolhida do Hospital Pompeia. Foi muito importante esse sim do Hospital Pompeia para que esse evento pudesse sair aqui e de casa cheia, né? Agradecer também ao Rodrigo por ter encampado com entusiasmo para fazer esse evento em Caxias. Se dizia assim, vai ser o primeiro assim encampado pela Federação e pela Reviver, o Evandro, o seu entusiasmo, mesmo estando ali com as suas dificuldades de saúde, mas foi muito entusiasmado em contato com o Hospital Pompeia. É assim que as coisas vão acontecendo. Então nós estamos muito gratos mesmo, estamos muito felizes por poder estar participando, ajudando a promover, e a importância de um evento desse a nível, com certeza, de Caxias. Isso vai, como vai ser disponibilizado no nosso site, vai para todo o Brasil, e temos certeza que esse evento daqui acaba sendo internacional. Que bom isso, né? Então, psicóloga, a gente está muito feliz com a tua presença, obrigado por ter vindo. Eu queria chamar também a presidente da associação aqui, né, para esse fecho nosso, que ela também teve muito entusiasmada. Eu e ela trocava WhatsApp e dizia, vai dar tudo certo. Nós estávamos otimistas, né? Então eu quero passar para a palavra para a presidente da Associação Gaúcha, dizer para ela também muito obrigado. Ela um dia me disse assim, eu vou levar um ônibus lá para Caxias. Aí eu pensei assim, mas será que ela está brincando? Não é verdade. É verdade. Então, isso é que nos alegra. Eu vou passar a palavra primeiro para a presidente, para as suas considerações finais. Obrigado pelo teu entusiasmo. Conte com nós, em Brasília já estamos juntos.
Eu fui num evento em Bento, estávamos lá eu e o Rodrigo. E estavam vários profissionais de saúde, pacientes, discutindo sobre doenças raras. E aí pediram que eu desse uma palavra, disse assim: nós já incorporamos medicamento para a rede SUS, não precisei falar mais nada, eu só aplaudi de pé. Então realmente a FENAPAR tem essa marca, esse registro forte de levar para as autoridades com muita força a questão da importância do tratamento. Eu numa época me reuni com o ministro Padilha e na época nós não tínhamos a insulina Lantus na rede SUS. E eu entreguei na mão do ministro um pedido para insulina na rede Lantus, da Lantus. E os meus colegas de São Paulo, das associações de diabéticos, me chamaram de louco. Você está louco, isso nunca vai entrar no SUS. Pois o louco, em 60 dias depois, estava na rede SUS. Então, os pacientes precisam se dar conta da importância deles, porque é no pé do paciente que dá a dor. É ele que fala com propriedade. Nós, um determinado dia, com a Conitec, o Humberto e eu estávamos reunidos com a Conitec para o pedido de tratamento para hiperparatiroidismo. Levamos a doutora Wanda com vários jovens com câncer de boca, com câncer de pescoço, que nem os profissionais que estavam lá sabiam da dor dos pacientes. Eu chorei naquele momento, mas valeu a pena o choro, porque depois a gente contemplou 40 mil pessoas. Então nós, pacientes, precisamos acreditar. E ao menino, como é o nome daquele menino que veio antes ali? Samuel. O Samuel, obrigado, Samuel. Vem cá, Samuel, vem cá para nós. Você foi do grupo de palestrantes. Vamos aplaudir o nosso Samuel. Você também vem para cá para ajudar a fazer o fecho. Eu passo para o presidente, então. Muito obrigada, Renato. Obrigada a todos. Eu não tenho palavras para agradecer. Só agradecer mesmo, né? E te pedir desculpas pelos WhatsApp também, né? À meia-noite, 1h da manhã, eu estava mandando um WhatsApp para ele, eu tenho um problema de sono e nem eu faço isso na madrugada. Contar com a sua loucura, conosco em Brasília, lá dia 5 de fevereiro, já está convidado. A ideia é realmente reverter o parecer da Conitec e contar com vocês, os pacientes, alguns aqui não, a gente não vai conseguir levar todos. Mas alguns que estão aqui vão nos acompanhar em Brasília, porque a gente percebeu, né, que tem que ser paciente para falar com eles. Lá e vamos levar o choro junto, sabe, pessoal? Vamos levar e vamos conversar com o pessoal lá, que eu acho que dessa vez vale. Agradecer a vocês por terem vindo aqui. Eu sei que chocou, eu percebi ali fora antes que alguns ficaram chocados porque não sabiam da gravidade da própria doença, né? Mas às vezes é necessário esse choque de realidade para vocês verem que realmente vocês têm uma coisa grave, mas que tem tratamento e cuidando, tudo do seu jeito, tudo se resolve. Vamos mudar as histórias das nossas vidas, as vidas de vocês. Não precisa terminar de forma trágica como tantas, né? Vamos escrever outra história de fábrica. Vamos ter aqui histórias de fábricas com finais felizes, né? Então, pessoal, muito obrigada mesmo. Eu acho que o nome da Adriana deveria ser Poliana, né? Mas é Adriana. Tá? Eu agradeço muito pelo convite, agradeço por poder falar, agradeço por poder participar. E enquanto a Adriana falava essas palavras, eu pensei em uma coisa, que para ser paciente, precisa ser muito paciente. Precisa ter muita paciência para poder ser paciente. Precisa ter um coração aberto, precisa ter vontade, precisa ter muita resiliência, né? Então, ficam aqui minhas palavras de agradecimento e não desistam, né? Estamos todos juntos. Tá? Eu queria agradecer a todos por estarem aqui em nome do Hospital Pompeia, por terem passado toda essa viagem aí e que vocês tenham achado
nas palavras deles aqui da associação, um alento e que tenham encontrado o conhecimento que procuravam para divulgarmos agora e cada vez mais as coisas que precisamos para podermos levar adiante essas nossas lutas, né? Que possamos seguir em frente e tenham o apoio que procurem aqui na nossa instituição e que queremos estar sempre do lado de vocês. Procurem sempre, sempre teremos as portas abertas, né, Ana? Aqui nós temos o lugar que vocês procuram. O Hospital Pompeia é uma instituição que acolhe, que está sempre aqui para apoiar os nossos pacientes e é amigo da comunidade de Caxias e da região. A gente está sempre apoiando todo mundo que procura, né, Renato, Adriana? Estamos à disposição. Rodrigo, se quiser, por favor, tenha a palavra aqui. Agradeço também ao Dr. Osvaldo, né, pela... Dr. Osvaldo, ele também está agradecido, pode deixar que eu agradeço ele, Renato, com certeza. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Hospital Pompeia, agradecer a FENAPAR, agradecer a Associação Gaúcha de Fabre e agradecer a todos que estão presentes aqui, agradecer também a nossa liderança do Serviço de Nefrologia aqui do Hospital Pompeia, ao nosso mestre de cerimônias aí também, ao pessoal da filmagem. Queria agradecer também a Jaqueline, minha colega que está ali no fundo, que é uma parceira de longa data na doença de Fabry. E agradecer a cada um de vocês por estarem aqui cedendo o seu tempo. A gente sabe que é uma sexta-feira de tarde, mas é um momento muito importante. E essa é tão importante que todos nós estamos aqui presentes, prestando atenção nessas palestras, nessas ricas palestras e palavras que nós ouvimos hoje. Então, muito obrigado pela presença, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos.